Eu destruí o casamento da minha irmã e não me arrependo. Meu nome é Alex e tenho 28 anos. Se você me perguntasse há um mês, eu teria dito que minha família era, no pior dos casos, levemente disfuncional. Sabe, os comentários passivo-agressivos de sempre no dia de ação de graças. Minha mãe demonstrando favoritismo pela minha irmã mais nova, Emily, e meu pai completamente alheio a tudo, literalmente. Irritante? Com certeza. Insuportável? Nem tanto. Mas então o casamento da Emily aconteceu, e eu percebi algo. Minha família não tem apenas favoritos. Eles têm uma personagem principal. E, alerta de spoiler, não sou eu. Um pouco de contexto aqui. Emily tem 25 anos, e dizer que ela foi tratada como realeza a vida inteira seria um eufemismo. Quero dizer, esta é a garota que fez um chilique aos 16 porque meus pais me deram um carro usado, e ela queria um carro novinho em folha quando completasse 16 também. E adivinha? Ela conseguiu. Ela é a criança de ouro, a princesa, aquela que não pode fazer nada de errado, mesmo quando está muito, muito errada. Eu? Eu era o irmão mais velho que tinha que dar um bom exemplo, o que era basicamente um código para faça tudo certo, mas não receba nenhum elogio. Se eu tirasse um B em uma prova, minha mãe balançava a cabeça e dizia, Alex, você é capaz demais. Enquanto isso, se a Emily passasse com um C, era hora de estourar balões e cortar o bolo. Enfim, eu sabia, antes do casamento da Emily, que eu não seria a estrela do show. Obviamente, era o casamento dela, e eu estava feliz em apenas ser um irmão que apoia, sorrir para as fotos e passar o dia sem nenhum drama desnecessário. Mas o que eu não esperava, o que eu não poderia ter esperado, era o quão longe eles iriam para ter certeza de que eu soubesse exatamente qual era o meu lugar nesta família. Os sinais de alerta apareceram cedo. Primeiro, descobri que não estava na festa de casamento. Tudo bem, tanto faz. Nem todo mundo inclui seus irmãos como damas de honra ou padrinhos. Então descobri que a melhor amiga de infância da Emily, a colega de trabalho dela e a namorada do primo do noivo estavam na festa de casamento. Certo, isso doeu um pouco. Mas, ei, talvez ela só quisesse manter as coisas novas. Então veio o plano de assentos. Agora, eu não esperava estar na mesa principal, obviamente. Essa é para o casal e sua festa de casamento. Mas eu pensei que pelo menos seria sentado com nossa família. Sabe, as pessoas com quem compartilhei DNA e feriados a vida inteira. Não. Quando cheguei ao local e peguei meu cartão de lugar, notei algo estranho. Meu nome não estava com meus pais, minhas tias ou meus primos. Não, meu cartão nem estava na lista de assentos. Tive que perguntar a alguém onde eu deveria sentar. Uma organizadora de casamentos verificou a lista e então me deu o sorriso mais tímido e desajeitado que já vi. Ah, Alex? Você está, bem aqui. Ela apontou. Olhei, e foi então que vi. Meu assento não estava no grande salão de baile, onde o lustre brilhava e as mesas elegantemente decoradas preenchiam o espaço. Estava fora do salão de baile. Ou seja, no corredor. Perto do guarda-roupa. A princípio, eu realmente ri. Achei que deveria haver algum engano. Tipo, talvez tenham ficado sem cadeiras e precisaram mover algumas coisas. Mas não, aquele era meu assento designado. Uma pequena mesa solitária perto da entrada, apenas eu e o leve cheiro de naftalina dos casacos de inverno das pessoas. Virei-me para a organizadora de casamentos, ainda sorrindo como um bobo porque meu cérebro se recusava a processar o que estava acontecendo. Você está brincando, certo? Ela parecia tão desconfortável. Sinto muito, mas é aqui que você foi designado. Designado. Como um prisioneiro recebendo o número de sua cela. Eu nem estava com raiva ainda. Estava muito ocupado confuso. Tipo, isso era algum tipo de pegadinha? Alguma tradição de casamento bizarra que eu nunca tinha ouvido falar? Eu precisava de respostas, e sabia exatamente a quem perguntar. Encontrei Emily perto da suíte da noiva, radiante com o brilho de ser a noiva, cercada por suas amigas e nossa mãe, que estava ocupada se debruçando sobre o vestido dela. Ela me viu chegando e me deu o sorriso mais falso do mundo. Ah, ei, você veio. Levantei meu cartão de lugar. Sim, uma pergunta rápida. Por que meu assento não está no salão de recepção? Ela piscou. Então riu. Realmente riu. Ah, aquilo. Sim, tivemos que mover algumas coisas de última hora.
E eu por acaso fui o único que foi movido para o corredor. Emily encolheu os ombros como se não fosse nada demais. Quer dizer, sim. Tivemos que priorizar a família mais próxima nas mesas principais. Eu pisquei. Eu sou família próxima. Foi então que minha mãe, que estava fingindo não ouvir, interveio com uma voz açucarada. Agora, Alex, não faça uma cena. É o dia especial da Emily. Não estou fazendo uma cena. Estou perguntando porque estou literalmente sentado com os casacos. E então, então Emily soltou a frase que oficialmente tornou este o pior casamento que já participei. Bem, você meio que não é mais família imediata. Olhei para ela, tentando decifrar o que aquilo significava. Com licença. Ela encolheu os ombros novamente, ajustando o véu como se aquela conversa a estivesse entediando. Você se mudou anos atrás. Não vem muito por aqui. E tipo, você não é casado nem nada. É simplesmente diferente agora. Eu nem sei como descrever a sensação que se instalou em meu peito naquele momento. Não era apenas raiva. Era algo mais pesado, algo mais frio. Eu não era mais família imediata porque tive a audácia de crescer e viver minha própria vida, porque não era casado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, outra voz me interrompeu. E foi então que a vi. A sogra da Emily. Eu não tinha interagido muito com ela antes daquele dia, mas no segundo em que ela se aproximou, eu soube exatamente que tipo de pessoa ela era. O tipo que adorava drama, prosperava com ele e vivia para mexer o caldeirão. Ela olhou para mim, sorrindo. Ah, você é o Alex? Eu estava me perguntando a quem pertencia aquele assento. Forcei um sorriso forçado. Sim. Sou eu. O irmão que aparentemente não conta. A sogra da Emily riu e me deu uma olhada de cima a baixo. Sua expressão cheia de simpatia zombeteira. Bem, você sabe como são os casamentos. Apenas as pessoas mais importantes recebem os melhores lugares. Foi aí que a ficha caiu. Isso não era apenas obra da Emily. Sua nova sogra estava gostando disso. E de repente, tudo fez sentido. Isso não era um erro de assento. Não era má organização. Isso era intencional. E no momento em que percebi isso, algo dentro de mim mudou. Eu não ia ficar quieto durante aquele casamento. E definitivamente não ia embora sem fazer uma declaração. Respirei fundo, devagar. Meus dedos apertando o cartão de lugar ainda em minha mão. Tudo bem, se era assim que eles queriam jogar, ótimo. Mas eles esqueceram uma coisa. Eu cresci com a Emily. Eu conhecia os segredos dela. Eu conhecia todas as pequenas coisas que ela dizia pelas costas das pessoas. E o mais importante, eu sabia que ela odiava a nova sogra. Ah, ela sorria na cara dela, agia toda doce. Mas a portas fechadas, era outra história. E agora, eu tinha uma plateia. Virei-me para a sogra da Emily, exibindo minha melhor expressão de falsa simpatia. Sabe, é engraçado. Dias atrás, a Emily estava tão preocupada com os arranjos dos assentos. Emily, que estava olhando para as unhas como se estivesse entediada, de repente se enrijeceu. E a sogra dela levantou uma sobrancelha. Oh, eu assenti, mantendo minha voz casual. Sim, ela estava estressada. Ficava dizendo que realmente não queria certas pessoas sentadas muito perto da mesa principal. Deixei as palavras pairarem, então me inclinei ligeiramente, como se estivesse contando a Emily um pequeno segredo suculento. Algo sobre não querer que as fotos do casamento fossem arruinadas por o que era, Emily. Virei-me para ela, inclinando a cabeça. Ah, sim, pela roupa de mau gosto de alguém. Um silêncio caiu sobre o pequeno grupo. E o sorriso da sogra desapareceu em um instante. Com licença. O rosto da Emily perdeu a cor. Ei, Alex, mas eu não tinha terminado. Ah, e lembre-se de como você estava tão preocupada com os discursos. Você estava muito estressada com o que certas pessoas diriam. Dei à sogra um olhar significativo. Acredito que suas palavras exatas foram: se ela fizer um discurso, juro por Deus, vou enlouquecer. Ela é tão embaraçosa, provavelmente tentará fazer tudo sobre si mesma. Ponto. A expressão da sogra escureceu. Emily fez um barulho estranho, estendendo a mão para o meu braço. Posso falar com você por um segundo? Eu me afastei, fingindo estar confuso. Por quê? Pensei que estávamos tendo uma conversa em família. Já que não sou família imediata, pensei em pelo menos tentar me envolver de alguma forma.
E a sogra se virou para Emily, seus olhos se estreitando. Isso é verdade. Emily soltou uma risada nervosa, balançando a cabeça. Não. Claro que não. Alex está apenas. Ah, e não se esqueça da despedida de solteira. Eu adivinhei, batendo na testa. Que bobo da minha parte. Como eu poderia não mencionar isso? Virei-me para a sogra novamente. Sabe, aquela em que Emily passou metade da noite reclamando de você? Disse que estava contando os dias até não ter mais que fingir ser legal? Disse que só estava te tolerando porque não queria começar o casamento com drama. Foi isso. Foi o golpe final. A boca da sogra se abriu. Minha mãe, que estava desajeitadamente de lado, parecia horrorizada. Meu pai, que estava completamente alheio até agora, realmente deu um passo para trás como se quisesse fingir que não fazia parte daquilo. As amigas da Emily, as damas de honra, começaram a sussurrar entre si, trocando olhares arregalados. Emily, enquanto isso, parecia que ia explodir em chamas. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. E então, a sogra se virou para ela. Sua pirralha ingrata. Eu tive que morder a língua para não sorrir. Porque, isso ia ficar bom. Você acha que pode simplesmente me usar? A voz da sogra era afiada. Com raiva. Depois de tudo que fiz por você? O dinheiro que investi neste casamento? Os favores que consegui. Ela gesticulou descontroladamente para o salão de baile. Suas unhas perfeitamente feitas brilhavam sob as luzes do lustre. E o tempo todo, você estava falando de mim pelas minhas costas. Emily gaguejou. Eu não. A sogra se virou para meus pais. Vocês sabiam disso? Vocês a criaram para ser esse tipo de cobra? Minha mãe parecia que ia desmaiar. Claro que não. Emily nunca. Nem tente, eu cortei, balançando a cabeça. Você sabia, sim. Você só não se importou. Soltei um suspiro falso. Quer dizer, vocês a criaram para pensar que ela é a pessoa mais importante do mundo. Faz sentido que ela comece a tratar todos os outros como lixo. O rosto da mamãe se contorceu de raiva. Alex, pare com isso. Por quê? Perguntei, cruzando os braços. Por que estou causando uma cena? Engraçado como isso só importa quando sou eu quem estou falando. Não parecia ser um problema quando a Emily literalmente me empurrou para fora da recepção. A essa altura, as pessoas estavam definitivamente encarando. Os sussurros ficaram mais altos. Sim, virando a cabeça, murmurando entre si. Até o noivo, que estava desaparecido o tempo todo, finalmente apareceu, com as sobrancelhas franzidas. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que sua esposa é uma pirralha traidora que tem insultado minha família o tempo todo. O noivo piscou. Espere. O quê? A sogra apontou o dedo para Emily, que parecia querer que o chão a engolisse. Ela tem falado de mim pelas minhas costas por meses. Reclamando do meu vestido, do meu discurso, da minha presença. Dizendo que só está me aturando até não precisar mais. O noivo se virou para Emily lentamente. Você realmente disse isso? Emily balançou a cabeça furiosamente. Não. Quer dizer, bem, não assim. A sogra bufou. Ah, não assim? Ah, por favor. E eu aqui pensando que você realmente se importava com esta família. E assim, era oficialmente uma zona de guerra. A sogra e a Emily estavam discutindo. Minha mãe estava tentando acalmar todo mundo, o que não estava funcionando. Meu pai parecia miserável, como se quisesse caminhar para o oceano. O noivo ainda estava ali parado, parecendo que alguém acabará de acertá-lo na cara com uma frigideira. Enquanto isso, eu apenas estava ali, observando a destruição se desenrolar, tomando meu champanhe como se estivesse em uma peça da Broadway. E vou ser honesto, foi lindo. Mas a melhor parte? A cereja do bolo? Eu ainda não tinha terminado. A voz de Emily estava ficando aguda. A mão dela tremendo enquanto ela se virava para o marido. Você acredita nela em vez de mim? Ela gritou, gesticulando descontroladamente na minha direção. O marido dela, para seu crédito, ainda estava tentando processar tudo. Sua mandíbula estava cerrada, sua expressão alternando entre descrença e constrangimento enquanto os convidados os encaravam abertamente. Eu nem sei o que dizer, Emily, ele murmurou, esfregando a testa. Quer dizer,
você disse essas coisas. Emily bufou. Eu sei. Foi tirado do contexto. Levantei uma sobrancelha. Fora de contexto? Ah, sim. Essa desculpa clássica. Coloquei minha melhor voz zombeteira. Ah, não, eu estava apenas fingindo, fiz aspas com os dedos. Ah, não, eu não quis dizer isso assim. Minha voz se achatou. Desista, Emily. Você foi pega. E, sejamos honestos, se eu não tivesse dito nada, você ainda não teria se importado. A sogra, cuja fúria só aumentava, virou-se para meus pais. E vocês estão bem com isso? A boca da mamãe abriu e fechou como a de um peixe. Ela parecia desesperada para dizer algo que salvasse a situação. Nós não aprovamos. Ah, pare com isso, eu disse, acenando com a mão. Você sabia perfeitamente que ela se sentia assim. E você ainda a deixou fingir ser a nora perfeita. Bati a língua. Acho que é tudo sobre manter as aparências, não é? Emily gritou. Você está arruinando meu casamento, Alex. Olhei em volta dramaticamente. Oh, eu estou arruinando? Desculpe, não percebi que eu era quem estava tratando os membros da família como lixo e falando mal da mãe do noivo. Virei-me para os convidados, muitos dos quais estavam olhando com os olhos arregalados. O que vocês acham? Quem é realmente o culpado aqui? Algumas pessoas desviaram o olhar, não querendo se envolver. Mas o que as damas de honra, as próprias damas de honra da Emily, sussurraram para a mulher ao lado dela? E essa mulher? Ela soltou uma risada. Isso só deixou Emily com mais raiva. Você acha isso engraçado? Ela sibilou, virando-se para elas. Os lábios da dama de honra se contraíram. Quer dizer, meio que sim. Ah, isso estava ficando bom. As mãos de Emily se fecharam em punhos, mas antes que ela pudesse explodir novamente, decidi encerrar as coisas. Porque, francamente, eu estava entediado. Soltei um suspiro dramático, balançando a cabeça. Bem, isso foi adorável, realmente, uma experiência fantástica, mas acho que é hora de eu ir. Emily bufou, levantando as mãos. Ótimo. Vá. Eu sorri. Oh, não se preocupe. Eu irei. Então, virei-me para a mesa de presentes, examinando a pilha de presentes de aparência cara empilhados perto da frente. E lá estava. Meu presente. Aquele que eu havia passado semanas escolhendo. Aquele que exigiu esforço real, pensamento e, o mais importante, dinheiro. Emily seguiu meu olhar, e seus olhos arregalaram. Alex. Não. Eu me aproximei, cantarolando para mim mesmo enquanto pegava o presente da mesa. O queixo de Emily caiu. Você está realmente pegando de volta? Olhei para ela com uma expressão séria. Por que eu o deixaria? Aparentemente, não sou família de verdade, certo? Soltei um falso suspiro de surpresa. Oh, meu Deus! E se eu o contaminar acidentalmente com meus germes de servo? Agarrei meu peito dramaticamente. Não quero arruinar sua preciosa vida de casado. O rosto de Emily assumiu um tom perigoso de vermelho. Você é tão infantil. Dei de ombros, segurando a caixa debaixo de um braço. Talvez. Mas pelo menos não sou um falso, mentiroso, duas caras, que finge ser doce enquanto fala mal das pessoas pelas costas. Virei-me para a sogra, cuja fúria ainda não havia diminuído. Ei, sogra. Boa sorte com essa aí. Eu dou um ano. A sogra da Emily realmente riu. Emily gritou. Virei nos calcanhares e segui para a saída. A tensão atrás de mim era tão densa que você poderia cortá-la com uma faca. Os convidados sussurravam. A música havia parado completamente. A atmosfera havia mudado completamente de celebração para desastre total. E honestamente, eu amei. Ao chegar à porta, parei, olhando para a cena caótica atrás de mim. Emily ainda estava discutindo com a sogra. Meus pais pareciam que queriam desaparecer no chão. O noivo estava ali parado, como se estivesse reconsiderando toda a sua vida. E eu? Dei um pequeno aceno, um sorriso presunçoso nos lábios. Aproveite seu casamento perfeito, irmã. Então, saí. Não olhei para trás depois que saí daquele desastre de casamento. Eu não precisava. Eu já sabia que o dano havia sido feito e, honestamente, foi mais satisfatório do que eu poderia imaginar.
No momento em que aquelas portas se fecharam atrás de mim, soltei um suspiro lento e ajustei o peso do presente de casamento debaixo do meu braço. Mesquinho? Talvez. Satisfatório? Absolutamente. Dirigi para casa em silêncio, deixando a noite se instalar ao meu redor. Minha mente repassando cada detalhe do que acabará de acontecer. Os gritos da minha irmã, a expressão de pânico da minha mãe, o silêncio do meu pai, a raiva absoluta da sogra, foi tudo de ouro. Mas eu sabia, que as consequências estavam apenas começando. E eu estava certo. Na manhã seguinte, meu telefone estava inundado. Ligações, mensagens de texto, mensagens de voz perdidas. Era como se minha família inteira tivesse subitamente se lembrado de que eu existia. Minha mãe havia deixado 7 mensagens de voz, sua voz alternando entre súplicas desesperadas e fúria absoluta. Alex, o que você estava pensando? Você humilhou sua irmã no dia mais importante da vida dela. Me ligue de volta agora. Alex, querido, por favor. Podemos conversar sobre isso. Apenas venha. Vamos resolver isso. Essa foi a coisa mais imatura e egoísta que já vi. Espero que esteja feliz. Espero que aproveite ter destruído o casamento da sua irmã. Ah, sim, mãe. Eu realmente gostei. Mas as mensagens da minha irmã? Ainda melhores. Acabou entre nós. Como você pôde fazer isso? Você arruinou tudo. Nem consigo olhar para as minhas fotos de casamento por sua causa. Você pegou seu presente de volta. Você está falando sério? Que tipo de pessoa faz isso? Eu te odeio. Eu realmente te odeio. Eu sorri enquanto rolava as mensagens, tomando meu café. Se a Emily achava que algumas mensagens de texto raivosas me fariam sentir mal, ela não me conhecia de jeito nenhum. Mas o que realmente chamou minha atenção? A mensagem do meu pai. Ao contrário da minha mãe e irmã, ele não estava proferindo insultos ou exigindo um pedido de desculpas. As mensagens dele eram curtas. Simples. Me liga quando tiver um minuto. Hesitei antes de discar o número dele. Papai não era do tipo de se envolver em drama. Geralmente, ele deixava minha mãe e Emily comandarem o show enquanto ele ficava em segundo plano. O fato de ele estar entrando em contato significava que algo realmente estava acontecendo. Ele atendeu depois do segundo toque. Alex? Pai. Uma longa pausa. Então ele suspirou. Por que você faria isso? Eu bufei. Não foi minha culpa. Eles acenderam o pavio. Ele soltou outro suspiro e, por um momento, pensei que ele estava prestes a me repreender. Mas, em vez disso, ele riu. Baixo, quase cansado. Sim, eles meio que fizeram. Isso me pegou de surpresa. Espere, você concorda comigo? Eu não disse isso, ele respondeu, mas o tom dele era diferente. Mais calmo. Mas eu vi o que aconteceu. E eu vi como sua mãe e sua irmã te trataram. Não foi certo. Recostei-me na cadeira. Então, o quê? Você é o único que não está me culpando. Outra pausa. Não o único. Acontece que o casamento não voltou ao normal depois que eu saí. O dano que eu havia causado havia sido irreversível. A sogra de Emily havia perdido completamente a cabeça depois que eu a expus. Ela a havia repreendido publicamente na frente de todos, exigindo saber se o que eu disse era verdade. E Emily, sendo Emily, havia entrado em pânico, tentado mentir, tentado se fazer de inocente. Mas aparentemente, a sogra de Emily já suspeitava que algo estava errado com ela. Minha pequena revelação havia sido a gota d'água. Quando a recepção terminou, a sogra havia praticamente deserdado Emily. E o noivo, absolutamente furioso. Aparentemente, ele tinha a impressão de que Emily e sua mãe tinham um ótimo relacionamento. Ele não tinha ideia de que Emily estava falando mal dela pelas costas, descobrindo isso assim na frente de todo mundo? Sim, não é bom para um casamento recém-formado. De acordo com meu pai, ele e Emily tiveram uma briga enorme naquela noite. Uma briga enorme. Tão grande que talvez fosse o caso de repensarmos todo este casamento. E meus pais? Ah, eles foram pegos no meio. Minha mãe tentou controlar os danos, mas a sogra de Emily não estava aceitando. Ela culpou minha mãe por criar uma pirralha mimada e disse a ela, sem rodeios, que não queria Emily por perto de sua família nunca mais. Ruptura completa e total. Então,
Qual é a situação agora? Perguntei, genuinamente curioso. Meu pai suspirou novamente. Emily está, bem, ela não está lidando bem com isso. Revirei os olhos. Que surpresa! Ela está culpando você por tudo. Ela pensa que se você não tivesse dito nada, nada disso teria acontecido. Soltei uma risada. Ah, claro que ela pensa. Deus me livre que ela realmente assuma a responsabilidade por suas próprias ações. Meu pai ficou em silêncio por um momento. Então, ele disse, ela quer que você peça desculpas. Eu realmente me engasguei com o meu café. Desculpas? Ela acha que é a única maneira de consertar as coisas, ele continuou. Ela acha que se você apenas assumir a culpa, talvez a sogra de Emily a perdoe, e as coisas possam voltar ao normal. Eu não conseguia parar de rir. Sim, isso não vai acontecer. Eu imaginei, disse meu pai, e então, em voz mais baixa, eu não acho que você deveria, de qualquer forma. Isso realmente me fez parar. Espere, sério? Eu te disse, Alex, eu vi o que aconteceu. E honestamente, talvez seja a hora de alguém confrontá-la. Isso significou mais para mim do que eu queria admitir. Então, e agora? Perguntei. Meu pai suspirou novamente. Sua mãe ainda está tentando resolver as coisas com a sogra de Emily, mas acho que não vai funcionar. A sogra de Emily está furiosa. O noivo? Ele mal está falando com Emily. E quanto a Emily, ele hesitou. Bem, ela está um caos. Bom. Eu não disse em voz alta, mas não mentiria para mim mesmo sobre o que sentia. Minha irmã passou anos me fazendo sentir como um segundo plano. Me tratando como se eu não fosse bom o suficiente, como se eu não pertencesse. E agora ela estava enfrentando as consequências de suas próprias ações. Já era a hora. Enfim, ele continuou. Só pensei que você deveria saber o que está acontecendo. Sua mãe provavelmente tentará ligar para você novamente. Ela pode tentar, eu disse, encolhendo os ombros. Não vou atender. Meu pai soltou uma pequena risada. Não posso culpá-lo. E foi isso. Já se passaram algumas semanas desde o casamento, e honestamente, não falei com minha irmã desde então. Ela ainda se recusa a assumir a responsabilidade, ainda me culpa por tudo e ainda espera que eu conserte tudo. Mas eu não o farei. Não me arrependo do que fiz. Se há algo, estou orgulhoso disso. Quanto ao casamento? Bem, digamos apenas que eu não ficaria surpreso se não durar. Então, o que vocês acham? Eu fui muito mesquinho? Eu deveria ter apenas colaborado? Ou minha irmã recebeu exatamente o que merecia? Deixem-me saber. Eu poderia usar uma boa risada.